Essa aula agora é sobre período composto por coordenação. Como eu já trabalhei com vocês a diferença entre período simples e período composto, tudo que diz respeito à frase, oração e período, agora a gente vai direto ao ponto. Período composto por coordenação. Significa que eu vou analisar orações, ou seja, frase que tem mais de um verbo. Aqui no caso, como eu vou trabalhar período composto por coordenação, eu vou trabalhar com orações coordenadas. Eu vou ter que pegar uma listinha, né, de conjunções coordenativas, tá? Então, o período composto por coordenação, o nome já fala, ele é constituído por orações coordenadas. Significa que essa oração coordenada, quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Isso significa que sintaticamente elas são completamente independentes de si. Que é essa? É claro que às vezes vai aparecer lá com o uso da vírgula, né? Mas eu devo analisar que elas vão ser independentes. Até porque se elas fossem independentes, seria uma oração subordinada e não coordenada, tá? Eu tenho lá as divisões de orações coordenadas, que já eu mostro para vocês. Então, vamos analisar esse exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Então, eu lhe trouxe um verbo, o livro, mas você não o leu. Eu tenho aqui dois verbos, trouxe e leu. Então, eu tenho um período composto. Passou de uma oração, eu tenho período composto. Passou de um verbo, eu tenho um período composto. Aqui, nesse exemplo, eu tenho ele separado por vírgula, mas às vezes vai acontecer de não ter essa separação, tá? Então, eu lhe trouxe o livro é a minha primeira oração. Mas você não leu é a minha segunda oração, tá? Essa segunda oração, ela inicia-se aqui, ó, em mas. Então, essa segunda oração, se a gente for classificar, ela é diferente dessa primeira, ela é oposta. Eu trouxe o livro para você, mas você não leu. Então, eu estudei para a prova de português, mas eu não tirei nota boa, né? Eu estudei para a prova de português, entretanto, não consegui atingir a média. Então, eu tenho essas conjunções coordenadas, tá? Por isso que essa oração coordenada, ela precisa de ter a conjunção. Quando ela não tem a conjunção, a gente chama de oração coordenada assindética, tá? Então, vamos aqui para as classificações. Dependendo da presença ou da ausência da conjunção, eu vou ter uma coordenada sindética ou assindética. A coordenada sindética é quando eu tenho a minha conjunção coordenativa. São 5 tipos de conjunções. E a coordenada assindética é quando não tem essa conjunção, tá? Então, eu tenho as classificações, né? Assindética e sindética, que eu estava mostrando para vocês aqui. A sindética, ela é dividida. A assindética não, tá? Sindética, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, tá? Ou de conclusão, que é a conclusiva. Tem esses 5 tipos, tá? O nome já fala, aditiva, adição, soma. Quais são as principais preposições? Ó, aqui, ó, e, nem, não só, mas também. Gosto de estudar e trabalhar, tá? Gosto de estudar, não só de estudar, mas também de trabalhar, né? Então, ele não estuda nem trabalha. Então, é o quê? Uma coordenada sindética aditiva, tá? Ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Olha só, ela fez o quê? Parou o carro na rua. Primeira oração. Eu tenho aqui, tem um verbo, né? E fomos cumprimentá-las.
segundo verbo, portanto, segunda oração. A minha segunda oração não depende da primeira, mas tem no meio uma ligação. Essa ligação é a minha conjunção aditiva, porque está indicando uma ação. Ele não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Faz é um verbo, ajuda também. Então, por isso que é período composto, tá? Entre essas duas orações, eu tenho quem? Uma conjunção aditiva. Portanto, se eu fosse classificar essa oração, seria aqui a partir, ó, nem ajuda os colegas, tá? Oração coordenada sindética aditiva. Sempre quando tem uma conjunção sindética. Prosseguindo, eu tenho a minha oração sindética adversativa, que é o primeiro exemplo que eu mostrei lá para vocês, tá? Ó, a noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. A minha segunda oração não depende da primeira e ela está sendo contrária, oposta à ideia de oposição da minha primeira oração. A noite estava fria, ponto. Mas as crianças brincavam na rua, certo? Então, eu tenho o quê? Uma oração coordenada sindética adversativa. Adversativa lembra de adversário, tá? A alternativa, o nome já fala, vai indicar uma possibilidade de opção, uma escolha, ou então mesmo uma alternância. Por exemplo, ou você estuda, ou você reprovará. Ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Ó, ou tudo se resolve, primeiro verbo, ou não viremos, segundo verbo, tá? Ou. Ora você estuda, ora você trabalha, você vai aprender a estudar, quer queira, quer não, tá? Então, eu tenho essa possibilidade, essa opção de escolha, ou até mesmo de alternância, tá? A próxima é coordenada sindética conclusiva. O nome já fala, vai indicar uma ideia, né? Ideia que está com acento. Você já sabe que não tem mais, tá? Essa conclusão, tá? Então, ó, eu estudei para a prova, vírgula, logo consegui tirar nota boa. Essa coordenada sindética conclusiva, geralmente vai aparecer essas preposições, essas conjunções de conclusão. Portanto, por isso, logo, pois, tá? Essas coordenadas aqui, essas conjunções conclusivas, elas vão aparecer na redação de vocês, lá no último parágrafo, que vai indicar uma conclusão, tá? Exemplo, ó. Tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. Tudo está. Então, eu tenho um verbo, portanto, não devemos outro verbo. Uma, duas orações. E entre as duas orações, eu tenho a minha conjunção conclusiva, tá? Por isso que, portanto, não devemos nos preocupar, é oração coordenada sindética conclusiva. Coordenada sindética explicativa. O nome já fala. Eu vou usar aqui o porquê junto, separado sem acento, que ele serve para explicação. E eu vou usar o pois antes do verbo e o que, tá? Então, ó, não saia hoje, pois vai chover muito. Qual a diferença desse pois, que é explicativa, para esse pois conclusivo? A conclusiva eu vou colocar depois do verbo. Ó, ele está confuso, precisa, pois, de novo, de nosso apoio. Precisa, verbo, pois está depois. Depois do verbo. Não saia hoje, pois vai chover muito. Ponto. Né? Então, eu tenho aqui um verbo, saia, e eu tenho aqui chover, outro verbo. E eu tenho entre eles a minha conjunção sindética explicativa, aliás. Eu tenho minha conjunção explicativa. Esse pois está antes do verbo, vai. Tá? Eu tenho aqui uma locução. Então, se está colocado antes, eu tenho uma explicação, tá? E eu tenho também aqui, ó, a minha classificação das minhas conjunções, ó, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva. É um print aí na tela de vocês, que aqui no meio tem as conjunções e aqui na ponta do lado direito eu tenho exemplos, tá?
tá? Bom, e a oração coordenadas assindética, que não tem aqui o exemplo para vocês, não tem a conjunção, mas eu tenho que ter o verbo. Por exemplo, imaginem aí. A professora chegou, vírgula, sentou, vírgula, abriu o diário, vírgula, fez chamada e explicou o conteúdo. Eu tenho aí, a professora chegou, sentou, abriu o livro, fez chamada. Então, eu tenho várias orações, porque eu tenho vários verbos. Até a professora chegou, vírgula, sentou, vírgula, abriu o diário, não tem ali a conjunção no meio, só vai ter vírgula. Só tem o verbo e vírgula. A professora chegou, vírgula, chegou é um verbo. Sentou, outro verbo. Abriu o diário, abriu, outro verbo. Então, eu tenho 3 orações até aí. E fez chamada, aí eu vou ter e, uma conjunção coordenada sindética aditiva. Então, nessa oração que eu disse para vocês, a professora chegou, sentou, abriu o diário, eu tenho oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Lá no final, quando eu digo e fez chamada, aí eu já tenho uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Então, para treinar, depois vocês têm aí na sala virtual exemplos, exercícios, slides sobre oração coordenada e um exercício lá na sala virtual do Google, do Classroom, tá? Então, vocês têm esse exercício para resolver, resolvam, que eu vou corrigi-lo e dar a devolutiva para vocês. Então, mais era isso. Obrigada.